A reforma tributária já começou a transformar o cenário empresarial no Brasil. Mas afinal, o que realmente muda na rotina das empresas? Como ficam os impostos, as notas fiscais, os sistemas e a formação de preços? E, principalmente, como preparar sua empresa para essa nova realidade? Nos próximos minutos, você vai entender os principais impactos da reforma tributária e o que fazer desde agora. Reforma tributária. O que muda e como preparar sua empresa? O termo reforma tributária assusta muitas pessoas. Parece algo distante, técnico demais, restrito somente ao pessoal que lida com questões fiscais. Mas a verdade é que essa mudança vai afetar o dia a dia de qualquer empresa, de grandes indústrias a pequenos negócios. O sistema de tributos sobre consumo no Brasil é detalhado e com muitas regras. Quem já lidou com ICMS, ISS, PIS, COFINS ou IPI sabe bem disso. São regras diferentes para cada estado, exceções municipais, cálculos que variam conforme o produto ou serviço. Sua complexidade gera custos altos, insegurança e até disputas conhecidas como guerras fiscais. A reforma tributária vem justamente para simplificar esse cenário. No lugar de 5 impostos, teremos apenas 3. Um IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, dividido entre estados e municípios. 2. CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, administrada pela União. 3. IS, Imposto Seletivo, aplicado apenas a produtos nocivos à saúde e ao meio ambiente. E é aqui que está o ponto central. A reforma não é apenas uma troca de impostos. É uma mudança na forma como as empresas trabalham. E o que isso muda? Uma empresa que vende o mesmo produto no Rio Grande do Sul e no Paraná precisa entender regras diferentes para calcular os tributos de cada estado. Com a reforma, a empresa vai emitir notas fiscais mais simples e com impostos destacados de forma clara. Assim como em qualquer mudança, esse processo não acontece da noite para o dia. A reforma terá uma fase de transição, que começa em 2026 com alíquotas simbólicas, 0,9% para CBS e 0,1% para o IBS. Esse será o período de adaptação, momento em que empresas e governos vão testar sistemas, ajustar cadastros e se preparar para o novo modelo. Mais que uma mudança na legislação, falamos de uma nova forma de administrar negócios no Brasil. E quem se preparar agora terá a grande vantagem de enfrentar menos burocracia, ter mais previsibilidade e aumentar sua competitividade. O que é a reforma tributária? A reforma tributária vai além de uma mudança de lei. Seu objetivo é resolver a complexidade do sistema de tributos sobre consumo. Atualmente, as empresas precisam lidar com 5 impostos: ICMS, ISS, PIS, COFINS e IPI. Cada um tem suas próprias regras, legislações estaduais ou municipais e formas de cálculo que confundem até os profissionais mais experientes. O resultado é um sistema caro, burocrático e desigual. A reforma veio para substituir esses 5 tributos por 3 novos impostos. Um IBS, Imposto sobre Bens e Serviços compartilhado por estados e municípios. 2. CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços Federal, com alíquota única nacional. 3. IS, Imposto Seletivo aplicado apenas a produtos prejudiciais à saúde e ao meio ambiente, como cigarros, bebidas alcoólicas e combustíveis fósseis. Por que isso é importante? Uma transportadora que trabalha em diferentes estados precisa interpretar diferentes legislações para calcular o ICMS. Já uma clínica de saúde pode ter dúvidas sobre qual é o jeito certo de aplicar PIS e COFINS em seus serviços. A unificação busca acabar com essas confusões, ao criar um modelo de tributação claro, único e previsível. Principais objetivos: 1. Simplificação, menos regras, menos burocracia e mais eficiência. 2. Unificação, um sistema nacional, sem variações locais que impedem a competitividade. 3. Modernização, alinhar práticas usadas em países que já adotam modelos de imposto sobre valor agregado, IVA. 4. Transparência, impostos destacados de forma clara na nota fiscal, o que facilita a compreensão do consumidor e a gestão de empresas. A reforma vai trazer mais clareza para quem vende, para quem compra e para quem precisa administrar seu negócio. Os novos tributos. Como já falamos, a reforma tributária vai substituir os 5 impostos atuais por apenas 3 novos tributos. Eles são chamados de IVA dual, porque dividem a competência entre União, estados e municípios, mas seguem a mesma lógica de simplificação e transparência. Entenda cada um deles a seguir.
IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. O IBS será o principal tributo do novo sistema, compartilhado entre estados e municípios, com base de incidência ampla. Suas principais características são: 1. Vai incidir sobre todos os bens e serviços, inclusive intangíveis, como aplicativos e importações. 2. Não incide sobre exportações. 3. Cada estado e município definirá sua própria alíquota, mas a cobrança será feita no destino, ou seja, onde ocorre o consumo. 4. Haverá uma legislação única e uniforme em todo o país. 5. O aproveitamento de crédito dependerá do efetivo recolhimento do imposto na etapa anterior, aumentando o controle. 6. Serão previstas hipóteses de cashback para famílias de baixa renda. 7. Setores específicos terão regimes diferenciados, como saúde, combustíveis, cooperativas e transporte coletivo. CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços. A CBS ficará sob responsabilidade da União e substituirá PIS e COFINS. O que muda com a CBS? 1. Terá alíquota única nacional, sem variação por estado ou município. 2. Segue os mesmos princípios do IBS, base ampla, legislação única, cobrança por fora e não cumulatividade. 3. Haverá reduções e isenções. 4. Redução de 60% para serviços de saúde, educação, dispositivos médicos e produtos agropecuários. 5. Redução de 30% para serviços profissionais regulamentados, como contadores e advogados. 6. Alíquota zero para itens como dispositivos de acessibilidade, serviços de ICTS, instituição de ciência, tecnologia e inovação, sem fins lucrativos e veículos para pessoas com deficiência ou taxistas. IS, Imposto Seletivo. O IS será um tributo federal voltado a desestimular o consumo de produtos nocivos. O que muda com o IS? 1. Competência exclusiva da União. 2. Incide sobre bens e serviços prejudiciais à saúde e ao meio ambiente, como cigarros, bebidas alcoólicas e combustíveis fósseis. 3. Não incide sobre exportações. 4. Será aplicado uma única vez sobre o produto ou serviço. 5. Sua função é extrafiscal, mais do que arrecadar. O objetivo é mudar comportamentos de consumo. Resumo da substituição. ICMS mais ISS e IBS. PIS mais COFINS CBS. IPI extinto, absorvido pela CBS e pelo IS em casos específicos. Fase de transição e cronograma. A reforma tributária será aplicada de forma gradual. Durante alguns anos, os impostos atuais e os novos tributos vão funcionar juntos para permitir a adaptação das empresas e testes do novo sistema. 2025. Adequação dos sistemas. A partir de outubro de 2025, as empresas precisarão atualizar os sistemas de emissão de notas fiscais, NFE e NFSE, para incluir os campos de IBS e CBS. Nesta fase, as informações ainda serão apenas para testes. 2026. Início dos testes. Começa a fase prática da transição com alíquotas simbólicas: 0,1% para o IBS, 0,9% para a CBS. O objetivo é testar o funcionamento do novo modelo de arrecadação. Os valores pagos poderão ser compensados com tributos federais. Empresas que cumprirem corretamente as obrigações acessórias poderão ter dispensa do recolhimento nesse período. 2027. Primeiras mudanças oficiais. A CBS substitui PIS e COFINS. O imposto seletivo, IS, entra em vigor. O IPI será zerado, exceto para produtos da Zona Franca de Manaus. 2027 a 2033. Transição completa. O IBS será implantado gradualmente, enquanto ICMS e ISS serão reduzidos aos poucos. Em 2033, o sistema antigo deixa de existir e a reforma tributária passa a valer integralmente. Atenção! A adaptação começa agora. Empresas que deixarem para entender o novo sistema apenas em 2033 terão mais dificuldades e custos na transição. Adequação prática para empresas. A reforma tributária não muda apenas a legislação. Ela exige que as empresas revisem processos, ajustem sistemas e preparem equipes para um novo cenário fiscal. Documentos fiscais e sistemas. A partir de outubro de 2025, NFE e NFSE deverão incluir os campos de IBS e CBS. Em janeiro de 2026, esses campos passam a ser obrigatórios. Notas fiscais sem os novos tributos poderão ser rejeitadas. O que muda na prática? Na NFE e NFCE haverá destaque separado para % CBS, tributo federal, % IBS,
soma do Estado e município de destino da operação. Tabela de classificação tributária, CST e Class Trib. Com a reforma, cada produto precisará ser corretamente classificado. Os principais elementos são NCM, Código de Identificação da Mercadoria, CST, IBS-CBS. Define se o produto é tributado, isento ou possui redução. Class Trib, dispositivo legal da classificação. Passo a passo para definir a classificação. 1. Confirmar a NCM do produto no Siscomex. 2. Verificar incentivos fiscais previstos na Lei Complementar 214/2025. 3. Definir a tributação correta. 4. Consultar a tabela de classificação tributária. 5. Parametrizar corretamente no ERP. Você sabe o que é classificação tributária? É a forma de organizar os tipos de cobrança feitos pelo governo. No Brasil, essas cobranças se dividem em 1. Impostos, valores pagos sem uma contraprestação direta, ex-imposto de renda, ICMS. 2. Taxas, cobranças por serviços específicos prestados pelo governo, ex-emissão de passaporte. 3. Contribuição de melhoria, cobrança realizada quando uma obra pública valoriza um imóvel. 4. Empréstimo compulsório, cobrança feita em situações excepcionais, com devolução posterior. 5. Contribuições especiais, destinadas a áreas específicas, como Previdência Social e Saúde. Essa divisão define quem pode cobrar cada tributo, União, Estados ou municípios, e como ele deve ser calculado. Split Payment. O modelo de Split Payment permite a retenção automática do IBS e da CBS no momento do pagamento. Veja os modelos previstos. Inteligente. 1. O sistema calcula e retém automaticamente o valor do IBS e da CBS, considerando os créditos fiscais do fornecedor. 2. A retenção é feita por instituições financeiras ou credenciadoras. 3. Reduz erros e sonegações. 4. Obrigatório em transações B2C e meios de pagamento integrados. Simplificado. 1. Utiliza uma alíquota fixa pré-definida para cada setor. 2. A retenção é feita pelo comprador quando não houver integração com meio de pagamento eletrônico. 3. Possui operação mais simples. 4. Aplicado em vendas em dinheiro ou pontos de venda sem integração. Regimes específicos. A reforma tributária traz regras gerais aplicáveis a todos os setores, mas também prevê regimes diferenciados para atividades específicas. Esses regimes vêm para equilibrar a carga tributária, incentivar setores estratégicos e, principalmente, garantir que serviços essenciais continuem acessíveis à população. Para que a cobrança de impostos seja mais justa, alguns setores terão regras próprias. Veja a seguir: 1. Combustíveis, ajuste para impacto ambiental e incentivo à energia limpa. 2. Serviços financeiros, evitar cumulatividade e ampliar transparência. 3. Saúde, planos redução de custos e maior acesso aos serviços de saúde. 4. Jogos e loterias, controle e arrecadação justa. 5. Imóveis, incentivo ao desenvolvimento urbano sustentável. 6. Cooperativas, estímulo à economia colaborativa. 7. Turismo e entretenimento, hotelaria, parques e agências de viagens incentivados. 8. Transporte coletivo, garantir acessibilidade e eficiência. 9. SAFS, clubes de futebol, transparência e sustentabilidade financeira. O regime específico não é um privilégio, mas uma forma diferenciada de cobrança de impostos, pensada para atender às características de cada setor. Redução de alíquota e isenções. Junto aos regimes específicos, a reforma apresentou reduções e isenções de impostos aos setores considerados essenciais para a população, redução de 60%. Serviços de saúde e educação, dispositivos médicos e medicamentos, produtos agropecuários. Redução de 30%. Serviços profissionais intelectuais regulados, como contadores, advogados e administradores. Alíquota zero. Dispositivos médicos e de acessibilidade, serviços prestados por instituições científicas e tecnológicas sem fins lucrativos, automóveis para pessoas com deficiência ou taxistas. Créditos presumidos e incentivos. Os créditos presumidos são como um desconto de impostos que o governo permite calcular de forma simplificada, sem precisar comprovar cada gasto, reduzindo o valor final que deve ser pago. Já os incentivos são benefícios dados pelo governo, como isenções, reduções ou facilidades de pagamento de imposto, para estimular algumas atividades econômicas, investimentos ou comportamentos dentro das empresas. Na reforma,
Eles foram criados para estimular práticas sustentáveis e apoiar pequenos produtores rurais com receita inferior a 36 milhões de reais por ano, transportadores autônomos, reciclagem de materiais. Essas medidas aumentam o incentivo à economia rural, ao transporte de pequena escala e à responsabilidade ambiental. Impacto no Simples Nacional. O Simples Nacional é um dos regimes mais usados no Brasil, especialmente por micro e pequenas empresas. Entre as dúvidas que surgiram, estava se ele seria afetado ou não pela reforma tributária. A resposta é que as regras básicas do Simples Nacional vão permanecer. Ou seja, as empresas que usam esse regime não terão mudanças imediatas na forma de recolher seus tributos. Mesmo sem alterações em sua estrutura, a Emenda Constitucional 132/2023 trouxe algumas novidades. Empresas do Simples Nacional poderão escolher entre duas formas de recolhimento do IBS e da CBS, um dentro do Simples Nacional, modelo padrão, onde os tributos continuam sendo pagos de forma unificada junto aos demais. 2 fora do Simples Nacional, opção que permite recolher IBS e CBS separadamente, com a possibilidade de transferir créditos integrais para seus clientes. A escolha entre esses modelos pode gerar impactos diretos na competitividade. Em alguns casos, recolher fora do Simples pode ser vantajoso, já que aumenta o aproveitamento de créditos pelos clientes. E o que isso significa para as pequenas empresas? No curto prazo, o Simples Nacional continua funcionando da mesma forma. A novidade está na análise de custo-benefício, em que cada empresa deverá avaliar se é mais vantajoso manter tudo dentro do Simples ou separar o recolhimento do IBS e CBS. Essa decisão vai depender exclusivamente do perfil da empresa, do setor em que atua e da sua relação comercial com seus clientes. Apuração e ressarcimento. A reforma tributária também muda a forma como os impostos serão apurados e devolvidos às empresas. O objetivo é reduzir burocracias, aumentar a previsibilidade e facilitar o controle fiscal. Para isso, foram criadas novas regras de apuração, compensação e ressarcimento do IBS e da CBS. Apuração assistida da CBS. Na apuração assistida, o próprio fisco fará o cálculo inicial da CBS com base nas notas fiscais eletrônicas emitidas pela empresa. Como funciona? 1. O fisco realiza uma pré-apuração da CBS. 2. A empresa recebe o cálculo pronto para validar e ajustar. 3. O resultado pode gerar imposto a pagar ou crédito a recuperar. Principais vantagens: menos erros e retrabalho, mais agilidade no processo, maior previsibilidade sobre créditos e valores a pagar, redução da insegurança jurídica. Pontos de atenção: as notas fiscais precisarão ser emitidas corretamente, ajustes só poderão ser feitos por documentos fiscais específicos, não haverá retificação posterior e erros podem gerar autuações. Compensação e ressarcimento do IBS e da CBS. Durante o período de testes em 2026, os valores pagos poderão ser compensados com PIS e COFINS. Caso ainda exista saldo, será possível compensar com outros tributos federais. Se houver crédito restante, a empresa poderá solicitar ressarcimento em até 60 dias. Empresas que cumprirem corretamente as obrigações fiscais em 2026, especialmente a emissão das notas fiscais com IBS e CBS, poderão ter dispensa do recolhimento desses tributos durante o ano teste. Formação de preços. Uma das maiores dúvidas da reforma tributária é como ela vai impactar o preço dos produtos e serviços. Hoje, os impostos ficam embutidos nos preços, dificultando entender quanto realmente está sendo pago em tributos. Com a reforma, o IBS e a CBS passarão a ser destacados separadamente, trazendo mais transparência para empresas e consumidores. O que muda nas vendas? O valor dos tributos aparecerá de forma clara na nota fiscal. IBS e CBS não farão parte da própria base de cálculo, sendo aplicados diretamente sobre o valor da operação. As empresas terão mais facilidade para aproveitar créditos tributários. Exemplo: produto, R$ 1.000. Imposto sobre bens e serviços, 12%, igual R$ 120. Contribuição sobre bens e serviços, 8%, igual R$ 80. Preço final igual R$ 1.200. Assim, o cliente consegue visualizar exatamente quanto está pagando de imposto. Créditos tributários. As empresas poderão utilizar créditos gerados em compras anteriores para reduzir o valor dos impostos a pagar. Exemplo: na compra de um produto de R$ 500, IBS, 12%, igual R$ 60 de crédito tributário. Esse valor poderá ser utilizado para compensar outros débitos fiscais, reduzindo a carga tributária da empresa. Chegou a hora de preparar a sua empresa.
A reforma tributária vai mudar a forma como todas as empresas trabalham. Mas não é preciso esperar 2026 chegar para começar a agir. Pelo contrário, quem se preparar antes terá uma grande vantagem competitiva. A fase de transição foi criada justamente para dar tempo de adaptação. Ainda assim, as mudanças envolvem ajustes técnicos, revisões de processos e treinamento de equipes, tarefas que não podem ser feitas da noite para o dia. O que precisa ser feito? Adequar os sistemas de gestão e emissão fiscal. A partir de outubro de 2025, NFE e NFSE precisarão exibir os campos de IBS e CBS, mesmo sem validade jurídica. 2. Revisar cadastros de produtos e serviços. Cada item deverá estar corretamente classificado com NCM, CST e Class Trib para evitar erros na apuração fiscal. 3. Treinar as equipes. Os setores fiscal, contábil e de compras precisarão entender a nova lógica tributária. 4. Avaliar regimes diferenciados. Empresas dos setores de saúde, transporte, cooperativas e turismo devem verificar se possuem benefícios ou regras específicas da reforma tributária. Por que se antecipar? O período de testes em 2026 será um grande divisor de águas. Empresas com sistemas ajustados e equipes treinadas terão mais tranquilidade durante a transição. Já quem deixar para a última hora poderá enfrentar problemas como notas fiscais rejeitadas, créditos tributários mal aproveitados, erros na formação de preços, falhas operacionais e aumento de riscos fiscais. A preparação antecipada permitirá mais segurança, eficiência e competitividade para a empresa no novo cenário tributário. A jornada para o novo sistema fiscal. A reforma tributária não acontecerá de forma imediata. A transição foi criada para que empresas, governos e consumidores tenham tempo para se adaptar ao novo modelo tributário. Essa adaptação é chamada de jornada para o novo sistema fiscal. Por que essa jornada é necessária? O sistema tributário atual é complexo e possui regras diferentes em cada estado e município. Uma mudança brusca poderia gerar erros, insegurança e dificuldades operacionais para as empresas. Por isso, foi definido um calendário gradual, em que os novos tributos, IBS, CBS e IS, serão implantados aos poucos, enquanto ICMS, ISS, PIS, COFINS e IPI serão reduzidos progressivamente. O que isso representa para as empresas? As empresas precisarão se preparar antes da transição se tornar definitiva. Entre 2025 e 2026, ajustar sistemas de gestão e emissão fiscal, revisar e parametrizar cadastros, treinar equipes fiscal, contábil e financeira. A partir de 2027, início efetivo das novas regras, novos modelos de apuração, notas fiscais adaptadas, substituição gradual dos tributos atuais. Até 2033. Convivência entre o sistema antigo e o novo, mudanças graduais nas alíquotas até a implementação definitiva da reforma. A jornada para o novo sistema tributário será longa, mas necessária. Empresas que começarem a se adaptar agora terão mais segurança, previsibilidade e eficiência durante esse período de transição. A reforma tributária não representa apenas uma mudança nos impostos, mas também uma transformação na forma de administrar negócios. Com planejamento, tecnologia e capacitação, a transição pode se tornar uma oportunidade para simplificar processos e aumentar a competitividade. Se você quer ficar por dentro do mundo contábil e acompanhar todas as mudanças da reforma tributária em primeira mão, já se inscreve no canal. Deixe o seu like, comenta aqui embaixo e não esquece de se conectar com a gente nas redes sociais. Este conteúdo tem o patrocínio do Grupo Centercom. Muito obrigada pela sua audiência e até o próximo vídeo.